assim, em 70 eu fiz o cursinho e não sabia direito o que eu queria estudar. Eu sabia que era humanas, então não sabia se era letras, filosofia. Aí eu optei por história, mas por que eu optei por história? Veja só, por causa dos professores. Por isso eu acho assim, professor é uma coisa fundamental na vida da gente, sabe? Por isso que no começo da minha entrevista eu falei lá atrás como que aqueles professores poderiam ter sido muito melhores comigo e não foram. Eu me emociono de falar disso, sabe? Porque eu acho que os potenciais a gente tem, mas a gente precisa de ajuda. A gente precisa. O adulto, poxa, o adulto tem uma responsabilidade enorme, enorme. Porque o adolescente ele é sempre meio perdido, a criança então nem se fala, ela está chegando, então tudo, de repente, tudo pode ser bom ou não, sabe? Então, eu tinha aquilo dentro de mim, mas eu não sabia o que era. Aí no cursinho, os professores de história, assim, sensacionais que eu tive, sensacionais. Quando eu tinha 13 anos, precisei fazer teste de nivelamento com um professor para começar um curso de inglês. O teste foi completamente comum, apesar do nervosismo. O que tornou esse dia inesquecível foi o que o professor disse sobre mim depois. Ele disse que eu era muito decidida e que com certeza iria alcançar meus sonhos. Contou também como subestimaram o objetivo dele de ser professor de inglês e que mesmo assim ele chegou feliz onde sonhava. Foi muito marcante alguém que conversou comigo por tão pouco tempo enxergar coisas sobre mim que eu não conseguia naquela época. Professores maravilhosos, maravilhosos. E aí, bom, eu falei a história mesmo. Claro que eu poderia ter feito filosofia também, iria me dar bem, letras, mas história foi um impulso e um entusiasmo muito grande. Quando eu decidi. No meu ensino médio, eu fiz formação de professores. Por causa disso, eu tinha diversos estágios obrigatórios a cumprir. Nesses estágios, mais de uma vez eu já ouvi das professoras que eu estava acabando com a minha vida, que eu devia sair da formação de professores e tentar outra coisa, porque não valia de nada ser professor. Mas foi nesse mesmo ensino médio que eu conheci os professores mais incríveis na minha vida. Professores que viam todo tipo de potencial em mim e acreditavam plenamente em mim. Como que aqueles professores poderiam ter sido muito melhores comigo e não foram? Podemos culpá-los? Excelente.